Boa tarde a todos e todas. É uma alegria ter vocês aqui no último dia do Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. Agora, nessa mesa, nós vamos conversar com 13 educadoras, professoras da escola pública de diversas regiões do país. Quero saudar inicialmente os nossos intérpretes de Libras que nos acompanham. Hoje é o Rubens Gomes e a Diana Mendonça. Obrigada, Rubens e Diana. E antes de chamar as nossas convidadas, eu vou colocar agora um vídeo. É o último episódio da série Jovens na Pandemia, produzido especialmente para o nosso congresso, com coordenação da editora pública da Geduca, Marta Vancini, roteiro e edição da Fernanda Balsalobre, produção e reportagens de jornalistas ligados ao projeto Lição de Casa e Redação Virtual. Esse último vídeo foi feito pela Emilene Lopes, minha conterrânea aqui do Rio Grande do Sul. Vamos assistir. A pandemia obrigou pais, alunos e professores a usarem a tecnologia para não perder o acesso à educação. Uma mudança difícil para todos os lados, que envolve questões sociais, econômicas e emocionais. E agora, com a retomada das aulas presenciais, nem todos os alunos querem voltar para a escola. Aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, somente metade dos alunos da rede estadual voltaram a frequentar a sala de aula. Para muitos, o lugar mais seguro ainda é aqui, na tela do computador. Gravando aí, a princípio tá tudo certo, gravando. Então eu já tinha o computador, eu só troquei, né? Comprei um Note agora, porque é praticidade. Se eu tiver que ir lá na minha sala estudar, eu vou. Se eu tiver que ir pra minha cama, eu vou com ele, né? E daí eu preferi isso aqui, é uma coisa assim que eu posso me mover com ele. Na verdade, eu já tinha uma mesa, também troquei ela, por questão de... Os cadernos agora eles não ficam dentro de uma mochila, né? Então eu preciso ter um lugar para botar aqui. Antes eu não tinha. Desde pequena, eu sempre tive acesso à internet, né? Então eu sempre tive contato com o computador, então para mim a parte de entrar na online foi muito fácil, de conseguir acessar aqui a plataforma também que eles criaram, muito fácil para mim. Eu entrava às 7h30 na escola. 7 horas eu já tinha que estar na parada pra pegar o ônibus, porque dava tempo, né? Então eu tinha que acordar cedo. Aí agora a aula começa às 9 horas e é totalmente diferente. Acaba que a gente fica mais preguiçoso, assim, né? Aí eu fico nessa aula até às 11h30. Independente se eu tenho, se eu estiver aqui numa chamada ou não. Por exemplo, assim, às vezes a aula acaba 10 horas, ou vai começar mais tarde, entendeu? Eu uso o tempo que eu não sou na chamada, né, com um professor para fazer uma atividade. Porque senão depois eu vou ter que me dispor de outro tempo, de repente do tempo de lazer, pra tá fazendo atividade, né? Então eu venho aqui e faço. E aí, como é que tu tá fazendo? Então tu muitas vezes assiste a aula na cama mesmo, começa ali online, depois tu vai pra mesa, como é que funciona, assim? Tem aulas que, por exemplo, se o professor tá gravando, eu não... É muito difícil eu vir pra cá. Só se é tipo assim... É que tu seleciona algumas aulas que tu acha que é mais importante, né? Que a gente acha. Porque tem umas que o professor só vai lembrar o assunto, sabe? Daí tu não precisa estar prestando atenção. Por exemplo, assim, artes. Ela vai estar falando sobre o assunto, depois ela vai passar um trabalho que tu vai ter que criar uma arte, sabe? Então eu não vou precisar estar com aquele assunto na ponta da língua. Daí, deixa passar. Geografia, uma matéria que, pra mim, geografia e história sempre foi muito difícil. Então eu prefiro vir pra cá, escrever... Chorei rios de lágrimas. Durante a aula, né, não tem, porque a gente tá sempre de microfone desligado e a câmera desligada, daí não fica negócio. Eu adoraria, né? No início a gente tava ligando, só que daí
tu te sente meio esquisito quando tem um aluno só com a câmera ligada e o resto todo mundo desligado, né? Só que eu acho que a gente se distrai muito mais online. Porque eu tô aqui, a minha câmera tá desligada, professor. Quem me vigiava na sala de aula, quem dava as regras era o meu professor. Então, se eu falasse um oi aqui com a minha colega e começasse a conversar com ela, ele ia falar, ó, vamos prestar atenção aqui na aula, né? E com a câmera desligada e o meu microfone desligado, às vezes eu pego o celular e começo a mexer. Eu vou ver, passou assim, 5, 10 minutos, e eu, meu Deus, sabe? E a minha aula tem um período de meia hora, então 10 minutos já é quase metade dela. Já foi desperdiçada ali, eu tava no celular, rateando, né, que a gente diz. E no Nossa. presencial não estaria, né? Que eu vou ali, dou uma olhadinha na hora, e o professor já fala, ó, sai do celular. Era... ditava as nossas regras, assim, né? Os meus colegas não voltaram e todos eles é pela mesma resposta, que a gente não está vacinado. Se eu me vacinar, eu volto sem dúvida nenhuma, porque eu estou indo trabalhar, então eu tenho um risco. Eu só não queria aumentar o risco que eu tenho, sabe? E aí com os meus pais vacinados também, eu indo lá, usando a máscara, eu tenho vacinado, eu não vou ficar grudada com ninguém, eu acredito que dá tranquilo pra voltar. Importantes reflexões, né, que essa videoreportagem traz para o nosso trabalho como jornalista, para o trabalho dos educadores, enfim. A gente tem novidades sobre a Cauane. Ela tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus na quarta-feira, mas a segunda dose da vacina dela está prevista para dezembro. Então, ela ainda não se sente segura para retornar à escola enquanto não tomar a segunda dose. Como isso vai ser só no fim do ano letivo, ela vai concluir o ensino médio no formato online. Então, agora eu chamo para o debate as nossas convidadas de hoje. Estou muito feliz em mediar essa conversa com as professoras Cícera, Thaís, Gina. Brevemente, né, trazer um pouquinho da trajetória de cada uma delas. A professora Cícera é professora de História da Rede Estadual do Ceará, educadora popular, faz mestrado em História Social na Universidade Federal do Ceará. A Gina Vieira Ponte é professora da Educação Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal, é graduada em Letras, é mestre em Linguística e autora do projeto superpremiado Mulheres Inspiradoras. A Thaís Lemes da Silva é professora da Rede Municipal de São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, é mestra pelo Programa de Educação e Currículo da PUC São Paulo e licenciada em Pedagogia. Bem-vindas, então, professoras. Eu estava ali prestando atenção no vídeo, na história da Cauane, né, durante todo esse período de aula online, os desafios que ela e os colegas enfrentaram, né, ela traz essa questão das câmeras sempre desligadas durante as aulas, das distrações durante as atividades online, a questão do trabalho, a questão da evasão também, que muitos colegas não voltam, não participam das atividades, e também desse medo em relação ao retorno presencial. Quero começar a nossa conversa ouvindo um pouco de vocês, quais foram os desafios que vocês enfrentaram nesse contexto de pandemia e continuam enfrentando. Professora Cícera, você fez um trabalho na sua escola, ouvindo os estudantes, trabalhou muito também essa questão da saúde mental dos seus alunos. Como foi isso? Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui, né? Nesse diálogo entre a comunicação, o jornalismo e a educação. Obrigada pelo convite. E foi um ano e meio desafiador, né? Eu estou no meu segundo dia de retorno presencial e dá vontade de chorar em cada sala que você entra,
pela saudade, pelos estudantes que estão ali ao vivo, né? Mas que você ainda não pode tocá-los. No início da pandemia, eu fui daquele grupo que acreditei que a quarentena seriam 40 dias, né? Eu acho que outras pessoas caíram nesse truque também, e aí eu caí nele, mas quando bateu assim a realidade que seria um longo processo, eu percebi que o conteúdo clássico, né, não teria uma grande dificuldade de chegar nesses estudantes. Eu fiz um exercício como historiadora de relatos de diários, né, eles fossem me passando relatos de diários que eles sentissem. O governo do estado do Ceará demorou uns 2 ou 3 meses para acertar o repasse de cartões de vale alimentação, e quando esse cartão chegou, muitos relataram de fim de períodos de fome, né, em que eles estariam passando aí necessidade. Então, assim, a gente vê Cauane no quarto, com o computador. A realidade aqui no Ceará é de grande parte dos estudantes que receberam tablets há pouquíssimo tempo. Os professores se organizaram para doar aparelhos para os estudantes, para colocar crédito para os alunos assistirem aquelas aulas. Turmas, né? Eu tinha 3 turmas de 40 alunos, que quando reuníamos para assistir a aula, dava 30, com muito otimismo, né? Um dia deu 70 alunos de 120. Então, há um desafio da aprendizagem, mas, sobretudo, o desafio da vida, né? Ao longo desse 1 ano e meio, nós também perdemos pessoas, perdemos colegas, e estar firme para dar aquelas aulas, apesar do luto, né? Muitos de nós enlutados, foi um outro desafio muito grande, dentre os vários que eu acho que as outras professoras também passaram. Muito importante, professora, essa questão, né, das desigualdades que elas estão mesmo dentro da própria escola, né? Uma aluna como a Cauane, que tem acesso a computador, tem uma estrutura ali, né, para os estudos, enfim, muitos colegas, às vezes na própria turma, não têm essas mesmas condições, né? E os professores precisam lidar no seu dia a dia, no seu cotidiano, com essas diversas realidades. A professora Thais trabalha numa comunidade, né, muito grande, que também tem inúmeros desafios, né? Como foi, como está sendo, professora Thais, na sua escola, na rede municipal aí de São Paulo, dar aulas, trabalhar com as crianças, com os jovens nesse contexto de pandemia? Então, boa tarde, estou muito feliz também de estar participando. Como foi, né? Paraisópolis, até hoje, o acesso à internet, tem uma área de Paraisópolis que não acessa a internet de maneira alguma. Então, assim como no Ceará, aqui em São Paulo também, esse ano que a gente conseguiu integrar, todos os alunos têm uma tablet. Alguns conseguem acessar, né, a internet, outros não. Então, a nossa dificuldade, além da tecnologia, que é primordial para o acesso remoto, é também o professor ter esse conhecimento. Então, eu acho que o desafio da pandemia, além da aprendizagem do aluno, foi também do professor se ver enquanto formador, né? Ele teve que se formar, teve que trabalhar, ele também estava com um familiar doente, também muitos pegaram Covid, eu tive colegas que também faleceram, então foi um contexto, um desafio muito drástico para a educação. E aqui em São Paulo, principalmente, e estar em Paraisópolis, você vê a realidade de alunos que não têm máscara para ir para a escola. A gente tem alunos hoje, né? A gente está em rodízio desde abril, meados de abril, a gente voltou de 15 em 15 alunos, né, em rodízio, e mesmo assim a gente não consegue atender esses alunos na sua aprendizagem total. Então, a pandemia trouxe à tona uma realidade que é da educação do Brasil. É muito difícil para nós educadores que
que estamos na frente, né, na linha de frente da periferia, sabendo que a educação é essencial, a educação é prioridade, né, deveria ser, né, se dizer assim. Então, eu acho que, como educadora, o meu maior desafio foi a formação, a minha formação e a formação dos meus colegas, de ver alunos de inclusão, alunos com Down, alunos que... E aí, como eu faço? Essa aluna, que a gente viu a reportagem, como a professora disse, ela estava no computador, mas e o aluno que tem uma dificuldade cognitiva? Como que você acessava? Como que você atendia? E ele tem direito. Então, tudo isso veio à tona, assim, né, de uma maneira ruim, né, para a gente, quanto educador, mas, ao mesmo tempo, que traz uma vivência de que estou aqui, sou educadora, e vou conseguir mudar isso, né? Eu acho que nós, educadores, temos isso como essência, acredito. Acho que foi esse o meu grande desafio enquanto professora. Obrigada, professora Thaisa. São inúmeros desafios. Essa questão da desigualdade, a gente até teve em um dos debates sobre essa questão da desigualdade na educação, um professor suíço que eu achei bem interessante que ele mencionou bem nessa linha do que você falou, assim, que a pandemia, ela escancarou as desigualdades que já existem, né? Ela aprofundou as desigualdades, a gente percebeu mais, mas são problemas estruturais, né, da nossa sociedade. Professora Gina, como foi o seu trabalho, né? Você que já tem uma trajetória reconhecida na educação, né, com um projeto voltado para essas questões de gênero, também um trabalho muito forte nas questões étnico-raciais. Como você percebeu esse momento e quais são os grandes desafios até daqui para frente? Então, em função do programa Mulheres Inspiradoras, hoje eu atuo na formação de professores e também atuo no chão da escola da educação básica. Durante a pandemia eu pude ter as duas experiências, né? E eu acho que o grande desafio para todos nós, primeiro, foi lidar com uma situação absolutamente nova. No primeiro momento, como disse a professora Cícera, né, a gente imaginava que fosse algo breve, né, que a pandemia ia se resolver muito rápido, e eu sinto que a gente foi tomado por um sentimento de perplexidade, né? Eu sou professora há mais de 30 anos e eu não me lembro de um episódio tão marcante na educação. O primeiro desafio foi lidar com essa transposição da educação presencial para o modelo remoto. E aí eu me sinto muito contemplada no que as professoras falaram, né? A professora Cícera e a professora Thais, em relação ao fato de que um dos nossos maiores desafios é compreender que os nossos problemas educacionais são, antes de tudo, problemas de desigualdade social, que é um pouco do que você acabou de mencionar, né, Ângela? A gente percebe que educação não se faz nos intramuros da escola. Para que a gente obtenha êxito na educação, a gente precisa garantir uma série de direitos sociais. Direito à moradia, né, direito à alimentação, direito à saúde. Então, nesse contexto de pandemia, eu tive a oportunidade, em função da natureza do meu trabalho, só no ano passado foram mais de 195 formações para professores do Brasil inteiro. Eu conversei com professores no Marabá, no Pará, passando por Cascavel, no Paraná, conversando com professores em Palmas, Tocantins, e o que aparece na narrativa de todos os docentes e na realidade desses docentes é o quanto as desigualdades sociais incidem no processo pedagógico. A grande dificuldade é garantir que as crianças continuassem no seu fluxo de aprendizagem quando muitas delas não tinham sequer o que comer em casa e muitas famílias tiveram perda de renda e perda de emprego. Inclusive, eu preciso aproveitar, Ângela, que a gente está aqui provavelmente com muitos profissionais da educação como interlocutores nesse encontro, e falar do quanto eu fiquei comovida, né, com essa oportunidade. Foi uma espécie de etnografia bem intensa de falar com professores do Brasil inteiro, e eu fiquei muito impressionada de ver o nível de dedicação dos profissionais da educação. Eu conversei com professoras
que me disseram chorando. Eu tenho a sensação de que eu entreguei a minha alma para a educação nessa pandemia e não foi suficiente. Eu conversei com professoras que receberam os estudantes na sua casa, escondido, né, porque havia um decreto determinando o isolamento social, e essa professora me dizia: essa criança não tem a menor condição material de estudar na casa dela. Ela não tem segurança física, né? Então, eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou tem origem no fato de que o Brasil é um país profundamente desigual e, como disse a Thais, né, não investiu e não investe em educação com a assertividade que precisa fazer. Interessante, professora Gina. Quero aproveitar que você falou muito bem sobre essa questão dos desafios dos professores, essa sua experiência, né, em formação de professores de todo o Brasil, que os educadores, como vocês percebem essa questão da valorização profissional nesse período da pandemia? Porque teve muitas discussões no sentido de que finalmente se percebe a importância do professor, porque as famílias têm muitas dificuldades de ensinar as crianças em casa, questões de trabalho, enfim, para dar conta desse ensino online. Como vocês veem isso? Vocês percebem que a profissão foi mais valorizada ou não, continua na mesma? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa discussão maior sobre a importância do papel do professor, também, ao mesmo tempo, muitas pessoas, até nas redes sociais, falando que os professores estão em casa sem trabalhar, enfim, como se não tivesse até uma sobrecarga de trabalho com esse ensino online, assim. Cícera. Ângela, eu participei de 2 reportagens escritas por jornais estaduais que mostraram o grave adoecimento dos professores, né? Manchas pelo corpo inteiro, procura de terapia, remédios para dormir, né? Porque todos nós fomos acometidos por não saber se íamos sobreviver ou não, né? E nesse momento de extrema delicadeza dos laços e da vida, a gente, além de se preocupar com a nossa vida e com essa tarefa coletiva, como Gina bem colocou, eu fiquei aqui emocionada, porque é muito esse exercício da gente, a gente se doa à educação, sem romantização, ela é uma tarefa de doação. Se ela exige muito no presencial, no remoto, ela exigiu ainda mais da gente, porque ela exigiu que nós tivéssemos a certeza que aquele aluno estava, por que ele estava sumido, como é que ele estava acompanhando. Eu acho que muitas escolas que o estudante não teve acesso ao remoto, no computador, no celular, imprimiu essas atividades, entregou para esse estudante, mesmo em zona rural. A gente precisa lembrar que nem todo mundo mora na cidade, de que nem todo mundo tem acesso mesmo ao sinal de internet, e ainda assim nos coloca, os governos, né, do Brasil inteiro nos colocaram uma tarefa que nós não dávamos conta nem do ponto de vista financeiro, que eram ter equipamentos, né? Eu tive que comprar computador novo, um outro celular, aumentar o sinal da internet. Então, a vida foi transformada, inclusive financeiramente. E quando você escuta que o professor não trabalhou, quando a gente recebia mensagem de WhatsApp meia-noite, 3 horas da manhã, que era o horário que muitos deles podiam pegar no celular, porque o pai ficava com o celular o dia todo no trabalho, né? Eu acho que isso não é romantizar, é tentar encaixar realidades, né? Nós vimos, eu me lembro de uma matéria da imprensa de um estudante assistindo a aula de cima de uma árvore, dizendo: olha, quando você quer, você alcança. E não é sobre isso, é sobre exigir direitos, é sobre colocar aquilo ali
não como responsabilidade do professor para poder valorizá-lo, mas como cobrança do Estado para se fazer cumprir o direito à educação. Até vou aproveitar esse gancho, já vou emendar para a Thaís e para a Gina. Um outro questionamento que a Cícera mencionou, essa questão do estudante lá em cima da árvore, né, tentando acesso à internet, e isso muito romantizado, né, inclusive pela imprensa, assim, como sendo algo, né, nobre. Na verdade, nenhuma criança deveria, nenhum estudante deveria precisar subir em cima de uma árvore para poder estudar. Isso também aparece em alguns momentos em relação ao trabalho docente, né? De professores que precisam se deslocar com o seu próprio carro, com seus próprios recursos, até chegar aos alunos mais afastados, ou como a Cícera mencionou antes, do professor que tem com o seu próprio dinheiro que comprar cartão de internet para os seus alunos conseguirem acessar. Como vocês veem essa representação do professor na mídia e essa questão do reconhecimento do trabalho do professor enquanto um profissional da educação que merece ser valorizado, enfim. Thaís. Falando assim, na minha área, né, eu estou com Fundamental 1, ou seja, com alunos pequenos, né, de 7 a 11 anos. Esse ano em específico eu estou com uma turma de 5º ano, então o que eu vejo em Paraisópolis, é difícil você criar uma rotina familiar tendo pais trabalhando, às vezes, 12 horas por dia. Então, engaixando, né, tendo esse engajamento de aprendizagem, de rotina. Eu, enquanto professora e enquanto educadora, enquanto tia, o que eu faço? Eu levo as máscaras que eu tenho em casa, às vezes que sobra, a gente doa, a gente leva sapato, a gente faz o que é possível enquanto ser humano, né? Enquanto você vê que uma criança está precisando, você faz. Agora, enquanto a mídia, eu acho que tem muito essa questão política ainda envolvida no Brasil, infelizmente. O que é passado nos grandes veículos de comunicação, não digo todos. Né? Eu conheço alguns veículos, inclusive a Agência Mural, que eu tenho uma amiga muito próxima. Então, tem alguns veículos que, sim, fazem um trabalho que estão ali em Paraisópolis, ver a realidade, mas muitos não. Então, é muito triste também essa realidade e não conhecer e apontar o dedo e dizer, é assim ou é assado. Então, enquanto educadora, às vezes eu erro, claro que eu erro, mas eu tento buscar e trazer para os meus alunos o melhor que eu faço, né, que eu tento fazer, vamos dizer. E eu me formo, né, enquanto pessoa. E já diria Paulo Freire, ninguém nasce professor, você se forma professor, você se forma educador. Então, a gente está aqui para isso, a gente está aqui se formando, né, se dedicando a uma profissão árdua, uma profissão que se lida com o ser humano. Eu tenho alunos que voltou, que os pais faleceram, né? Ou a mãe ou o pai, e eu estou ali todo dia com eles, e às vezes 5 horas por dia, de segunda a sexta, eu sou a referência, né, enquanto ser humano. Então, é bem complicado, é só vivendo, só estando em sala de aula para saber essa realidade. Eu acho que a mídia deveria participar um pouquinho mais da realidade, né, estando ali, né, no cotidiano dos professores. Professora Gina, como você vê isso? Essa é uma provocação muito importante, né? Eu sou pesquisadora da linguagem e eu acredito que a linguagem tem um papel fundamental em relação a gerar representações sociais e até mudar a realidade, né? A linguagem pode mudar a realidade. A maneira como a gente representa os atores sociais, a maneira como a gente representa o professor, e falar sobre mídia, né? Parece uma coisa muito ampla, né? Mídia hoje é uma coisa gigantesca. Eu acho que eu vou falar dos discursos hegemônicos, né? Eu sinto que, infelizmente, ainda persiste uma representação idealizada desse professor, um professor quase que missionário. Eu concordo plenamente com a Cícera e a Thaís
quando elas mostram a relevância do trabalho de um professor. Gente, se a gente parar para pensar, os professores e as professoras são as pessoas que escolheram responder pela formação das novas gerações. Eu não consigo enxergar papel mais importante do que esse num país, né? As pessoas que decidiram que a partir do seu trabalho vão constituir as novas gerações, o pensamento, os valores, as concepções das novas gerações a partir da sua prática pedagógica. O Brasil é um país que não valoriza os professores, nem do ponto de vista da carreira, nem do ponto de vista simbólico, porque ainda persiste essa ideia de que a qualidade da educação depende do sacrifício individual de cada professor. E como eu disse, conversando com profissionais da educação, eu contabilizei esse ano, né, ano passado, 195 conversas com professores do Brasil inteiro, esse ano mais de 30. O que eu sinto? Essas representações de um professor herói e missionário que entrega sua vida para a educação, ela gera um adoecimento psíquico no professor, porque é como essa professora me diz, parece que tudo que ele faz será insuficiente, porque ele tem estruturas perversas jogando contra, né? Estruturas sociais, desigualdade, má distribuição de renda, péssimas condições de trabalho, lacunas na política pública, e aí você terá um profissional adoecido. O ideal é que a gente compreenda que é maravilhoso ter professores e professoras dedicadas, comprometidas, éticos, que se doam para a profissão. Mas é importante que a gente compreenda que é inadmissível que a gente tenha um país com recurso para investir seriamente na educação e a gente dependa do sacrifício individual de cada professor. A gente precisa de políticas feitas com recursos públicos para garantir que o trabalho desse professor tenha qualidade, tenha incidência no território, na questão da aprendizagem, mas que, para que isso seja possível, o professor não precisa sacrificar a sua vida, a sua qualidade de vida, até porque, a médio e longo prazo, você vai ter um professor adoecido e que não vai conseguir fazer o trabalho com a mesma qualidade. O que se pede dos professores, Ângela, infelizmente, é insustentável a longo prazo. Ele vai conseguir, né, essa entrega absurda em condições precárias, ele consegue fazer isso por 5 anos, por 8 anos, por uma década, mas daqui a pouco esse professor está psiquicamente adoecido, ele tem comprometimento nas cordas vocais, ele tem comprometimento na coluna. O Brasil é um país campeão de adoecimento na carreira docente. Então, a gente precisa repensar representações discursivas que reforçam a ideia do professor como missionário que vai dar conta de tudo sozinho. A Cícera quer fazer um complemento, Cícera? Sim, professora Gina, eu espero que esse, Thaís e Gina, eu espero que esse encontro gere outros encontros entre nós. Eu estou bem emocionada com as falas e me identificando bastante. Mas, como nós estamos falando para jornalistas também, né, Ângela, nesse espaço, eu acho que os jornalistas, qualquer que seja a sua plataforma, Thaís citou uma plataforma importante, eu acredito que eles precisam estar mais perto, né, desse tipo de profissional, desse setor da sociedade. Ora, se nós temos tantas páginas dedicadas à polícia aqui no Ceará, nós temos 16 horas de programas policialescos, né? Por que nós não temos nenhuma hora que pensa as boas estratégias de educação? Que eu consiga conhecer o programa da professora Gina, que eu consiga trazer para a escola em que eu atuo, porque que não há essa partilha das práticas de educação de forma massiva. Se a gente não for atrás, se você não ficar catando aqui e ali, né, você não alcança. Eu acho que a comunicação ela precisa ser animadora desses processos, né? Ela precisa despertar na sociedade também, utilizar o poder que ela tem para fazer com que a sociedade leia esse profissional de forma real, né? E não admire o sacrifício dele, mas admire esse processo de aprendizagem, de transformação e eu diria que de revolução que a educação faz na vida das pessoas.
Ótimo. Vocês mencionaram essa questão do jornalista, né, da imprensa estar mais próxima da escola, dos educadores, e a gente, eu falo como jornalista agora, teve muitos desafios nesse período da pandemia também, de o próprio contato com as escolas, né, com as escolas fechadas, como encontrar os educadores, como chegar nos estudantes nesse período de distanciamento. Agora as escolas já estão retornando, enfim, mas ainda tem uma série de regras de distanciamento. Como vocês acham que essa aproximação pode ser feita? Porque um dos problemas também é essa relação muito centrada nas secretarias de educação, né? O jornalista fazer esse contato direto com as secretarias e daí as secretarias indicam quem vai dar entrevista, qual a escola. Isso acaba, né, comprometendo essa relação, e a escola também tem essa autonomia que não precisa de uma, né, de uma ordem, de uma determinação de uma Secretaria de Educação para dar uma entrevista. Como vocês veem isso? Como isso pode ser melhorado? O que você acha, professora Gina, nessa sua experiência aí de 30 anos de educadora? Como aproximar? Excelente pergunta. Eu até vou aproveitar, gente. Não sei se eu vou ter outra oportunidade de estar num congresso internacional de jornalismo, e tenho que falar o poder que a mídia tem, né, gente? É um poder gigantesco. Então, vou dar o meu exemplo. Em 2014, eu criei um projeto chamado Mulheres Inspiradoras, para promover um trabalho focalizado nos direitos humanos, pensando na alta incidência de violência e pensando também na repercussão dessas imagens que reduzem a mulher a objeto sexual, né? E esse projeto recebeu, em 2014, o reconhecimento de um prêmio. Eu lembro que, na época, um jornalista, não vou lembrar exatamente qual veículo, ele fez uma reportagem sobre o programa Mulheres Inspiradoras, que foi decisiva para dar visibilidade para essa boa prática, né? Eu sou muito grata a esse jornalista, porque ele escreveu um texto muito responsável, cuidadoso, com muita qualidade, e esse texto colaborou para que o projeto ganhasse visibilidade no Brasil inteiro. Hoje, para vocês terem uma ideia do poder das mídias, o Mulheres Inspiradoras é uma política pública no Distrito Federal, constituído por uma portaria publicada no Diário Oficial. Então, eu quero aproveitar aqui que eu tenho muitos jornalistas como interlocutores e dizer para eles muito obrigada, porque eu, por exemplo, hoje vejo como foi decisivo ao longo desses 7 anos do programa ter tido por diversas vezes o trabalho de jornalistas que contaram a história do projeto, né? E aí eu acho que, respondendo a sua pergunta, Ângela, eu acho que tem uma questão central. Como eu disse, a mídia ela tem o poder de colocar em evidência determinados discursos, determinadas representações sociais. E quando você dá palco para um determinado personagem, para uma determinada notícia, você coloca aquilo em evidência. E eu acho que o caminho é justamente conversar com aquele professor que está no chão da escola e que coaduna das concepções de educação que a gente defende. Porque aí eu vou ter que aproveitar essa oportunidade para dizer que hoje no Brasil o conceito de educação está sob disputa. O que a gente tem como campo que define a educação no Brasil, as ciências da educação, elas apontam que educar é, antes de tudo, um processo de humanização. Educar não é a mera transmissão de conteúdos. Educar não é ensinar a repetir conceitos. Educar é um processo muito mais profundo que passa pela construção do pensamento crítico, da capacidade de aprender a discernir uma fake news de uma notícia verdadeira. E atualmente no Brasil a gente tem visto uma tentativa de reduzir a educação a treinamento para o mundo do trabalho. Isso é uma tragédia para todos nós, né? Então não é que a educação não deva formar para o trabalho. Ela precisa ter esse compromisso. Mas quando ela se limita e se reduz a isso, ela se empobrece. Todos nós perdemos. Então, eu acho, Ângela, que uma coisa muito importante que os profissionais do jornalismo, da comunicação, da publicidade podem fazer é justamente pensar bem em
quem é o profissional para quem eu estou dando a oportunidade de falar? Porque dependendo, aquele discurso que aquele profissional reverbera, ele vai contagiar outras pessoas. Eu, por exemplo, por causa dessas várias reportagens de vários veículos da mídia sobre o projeto Mulheres Inspiradoras, hoje eu sou procurada por professores e professoras do Brasil inteiro que me falam assim: nossa, eu li uma matéria sobre o seu projeto e fiquei com vontade de fazer algo na minha escola. Então, aquele jornalista que escolheu dar visibilidade para uma professora de chão de escola, que propôs um projeto de intervenção nessa cultura machista, olha a grandiosidade do que ele fez. Talvez nem ele tivesse dimensão de que o que ele estava fazendo era tão importante. Então, eu acho que mais importante do que conversar com as secretarias de educação, que representam muitas vezes quem está lá no gabinete, distante da realidade da escola, é conversar com aquele professor que está no chão da escola, mas, além disso, o professor que tem uma profunda consciência de qual é o seu papel como educador, porque, infelizmente, esses discursos que tentam reduzir a educação a treinamento para o mundo do trabalho, numa perspectiva perversa, neoliberal, que coloniza os afetos dos jovens para eles acreditarem assim: minha meta de vida é acumular o primeiro milhão antes dos 30 anos. Gente, se a gente permitir que a educação seja arrastada para esse território, todos nós vamos perder, porque a gente vai ter uma educação empobrecida, sem acesso à arte, à cultura, ao pensamento crítico, à filosofia, né? Então, acho que os jornalistas, eles têm o poder de dar visibilidade, de projetar as vozes, né, que podem falar de que educação a gente está dizendo quando a gente fala de uma educação que seja capaz de transformar as pessoas e transformar a realidade. E não apenas formar as pessoas para se acomodarem com a realidade que lhes é imposta. Ótima, professora. Thaís, como você concordo plenamente. Eu acho que outro fato assim que qualquer jornalista pode fazer e deve é a formação de vocês. Eu acredito que o que vocês têm de melhor a formação. Então, esse ano, por exemplo, eu estou com um tema com os meus alunos de é fato ou é fake? E acho que viria um jornalista fazer um projeto, me ajudar nessas questões, porque a gente precisa, né? Então, as escolas têm vários projetos, podcast, poderia entrar um jornalista para ajudar. Então, toda escola tem seus projetos e acredito que o jornalista tem a sua competência para ajudar, né, nessas... no Facebook, geralmente agora, né, na pandemia, veio à tona a tecnologia, então toda a escola agora tem Facebook, algumas colocaram Instagram, então blog, então tudo isso as escolas precisam ter esse contato. Então o jornalista vir ajudar no que ele tem de melhor. Eu acho que unir o que cada um tem a sua o que a gente tem de melhor, vamos dizer. E tá conosco, né? A escola precisa de bons profissionais, fazer um bom jornal, ensinar os alunos. Eu acredito nisso. Eu acho que a união é o que vai fazer com que esses alunos façam com que o Brasil cresça, né? E acredite na educação. Eu acho que esse é o melhor caminho para estar na escola. Eu acho que ir para a escola e ir nas festas juninas quando tem, ir nas festas que aí vocês conhecem o que é a escola. Eu acredito que através de projetos é o melhor caminho. Bem interessante esse ponto, professora Thaís, estar mais próximo, né? Não é só no momento de uma reportagem, né? Mas no dia a dia, no cotidiano, né? Até esse trabalho de educação midiática, né? Que é super importante, ainda mais nesse momento que a gente vive de fake news, enfim. Então, o jornalista pode contribuir também, né? Nesse sentido. Professora Cícera. Ângela, eu fico muito feliz com esse debate, porque existem muitos grupos de professores organizados, pelo menos aqui no Ceará, né? Professores antifascistas, coletivo de professoras mulheres, o LUME. Então, os professores estão organizados para além da Secretaria de Educação. A gente acaba montando projetos e conhecendo uns aos outros. E aí eu penso também que tem um caráter formativo, de formação elitista, né, na
profissão de jornalismo. Nos últimos anos, isso tem se alterado um pouco, mas o curso de jornalismo era um curso de elite, né, com altas notas para você entrar. Então, muitos desses estudantes de jornalismo vinham de escolas particulares, formados, em sua maioria, por cursos de alunos brancos. Eu fiz História na UFC, no mesmo centro de humanidades onde funcionava o curso de jornalismo, e o segurança dizia que eu não tinha cara de universitária, né, porque eu não parecia com as estudantes do curso de jornalismo. Então, quando eu fui do conselho editorial também de um jornal aqui do Ceará, né, um jornal de circulação estadual, e eu olhava para a redação, você não tinha pessoas, né, em sua maioria. Se eu tenho uma população que é maioria negra e maioria mulheres, isso não estava representado nas redações de jornal, não estava representado nos cargos de chefia desses jornais. Então, é preciso repensar também quem está montando, né, quem está escrevendo. Recentemente, os historiadores e historiadoras negros e negros, existe uma rede nacional de historiadores negros nesse país, nós nos deparamos com o maior veículo de comunicação dando lugar a textos negacionistas, né? Textos assim lamentáveis de revisão historiográfica, onde colocava mulheres negras num lugar isolado, num lugar que há muitos anos nós não estávamos sendo vistas dessa forma, né? Que nós estamos lutando para ser vistas como educadoras e professoras de outra forma. Quantas vezes eu encontro textos de jornalistas durante períodos de greve em que nós estamos lá lutando pelos direitos aqui no Ceará, nós lutamos para tirar o valor da merenda de 4 centavos, 30 centavos, para chegar em hoje a pouco mais de R$1 por estudantes, e os veículos de imprensa deturpando, nos colocando num lugar de que não queria trabalhar, né? Descaracterizando os movimentos grevistas da educação pública. Então, nós precisamos de profissionais que tenham consciência, né, de como funciona uma escola pública, de como funcionam os coletivos atrelados a essa escola, profissionais que circulem na periferia e profissionais diversos, né, porque nós precisamos negar, né, esse momento em que se diz que a Terra não é redonda, que se diz que não houve massacre aos judeus, que não houve escravidão no Brasil, nem ditadura. Veículos que dão espaço para esse tipo de narrativa, né? Tem uma autora, a professora Vlamira, que ela vai dizer, né, que os porcos comem farelo, né? São textos farelos também que vão descredibilizando aí a comunicação e afastando os educadores também da comunicação. Só para encerrar, eu trabalhei como mediadora, eu circulava o estado do Ceará, nós temos 184 municípios, eu fui a mais de 100 municípios, representando um jornal, né, propondo que os professores trabalhassem com jornais em sala de aula, em 2012 e 2013. Hoje, há muita desconfiança dos professores sobre os jornais, né? Como é que se reconstrói essa confiança com essa categoria tão importante como os professores, né? Nós precisamos colocar eles lá e restabelecer esses elos, esses laços que são tão produtivos para agitar e transformar a nossa sociedade. Muito importante, professora Cícera, obrigada. Trazer aqui um comentário no nosso chat da Maria de Fátima Alves dos Santos. Só escuto verdades da Gina. Sou da área da educação há mais de 25 anos e trabalhei muito tempo na Secretaria de Educação. É essa a realidade mesmo. E uma pergunta da Marta Vancini: quais temas vocês acham que os jornalistas deveriam abordar nesse momento em que a retomada presencial começa a acontecer? Gina, o que você acha? Quais são os temas? Que sugestões você dá para os jornalistas, né, nesse período de retomada? Então, eu acho que os temas dependem muito de cada território.
né? Então, o Brasil é um país de extensão continental, e uma coisa é você falar da retomada das aulas presenciais numa escola que fica num grande centro urbano. Outra coisa é você falar da retomada das aulas presenciais numa comunidade quilombola, indígena, ribeirinha. Então, o que eu acho mais importante é que quando essas reportagens são produzidas, né, a gente tem esse cuidado de trazer a especificidade do território. A escola não existe suspensa no ar, né? Ela está aterrissada num território, numa realidade, ela tem uma identidade, né, que está vinculada a quem é aquela comunidade. E aí, pensando especificamente na questão do retorno, do que eu tenho conversado com professores e professoras pelo Brasil, eu sinto que essa é uma fase de muita adaptação, né? Eu lembro de uma professora comentar comigo que ela constatou, muito estarrecida, que esse um ano que os alunos ficaram fora da escola, eles tinham perdido até essa habilidade de se comunicar presencialmente. Era como se eles tivessem que reaprender esses processos, né? Então, o que, que eu acho que a mídia pode fazer de muito importante nesse momento? Primeiro, trazer um discurso de esperança. Eu, particularmente, me sinto profundamente incomodada quando eu vejo a predominância de discursos que colocam a ênfase nas perdas, né? Essa máxima, tivemos perdas irreparáveis, nós temos uma geração perdida. Gente, parem para pensar. Como eu disse, em janeiro eu vou fazer 50 anos de vida. Quem é mais velho sabe, a vida é uma sucessão de crises e o nosso papel é lidar com elas. Essa é uma grande crise, uma crise gigantesca. Mas imagina se nós que somos mais velhos, que passamos por muito mais crise do que as novas gerações estão enfrentando agora, os adolescentes, como é que eles vão conseguir ter esperança no futuro se eles só veem ser repercutido esse discurso da desesperança, da perda, de que foi uma tragédia? Sim, os dados são terríveis, as perdas para a aprendizagem são horríveis, a gente tem dados preocupantes, mas em que medida ficar repetindo isso contribui para que a gente se mobilize? Eu tenho muito medo de que esse discurso da desesperança nos coloque numa inércia, porque os estudantes que perderam renda, as famílias perderam emprego, gente, é assustador. Eles já estão dentro de uma atmosfera de muito medo, de muita incerteza. E aí você liga a televisão, você abre o jornal, você vai nas redes sociais e se usa essa expressão, uma geração perdida, a geração da pandemia está perdida. Então, acho que o foco que a mídia precisa fazer é olhar para esse momento como um momento de retomada, de recomeço, de esperança, porque perda irreparável foram as quase 600 mil vidas que nós perdemos. Nós que estamos aqui, inclusive para honrar a memória de quem não pôde estar, de quem não pôde gozar do direito de ser vacinado, quando esse direito já poderia ter sido garantido, nós que estamos aqui vivos, estar vivo em 2022, depois de uma pandemia, gente, é um grande acontecimento. A gente precisa honrar essas pessoas que não estão aqui mais e seguir em frente, abraçando o que o grande Paulo Freire chama de pedagogia da esperança. Então, falar do retorno, dos desafios, falar de maneira crítica, né? Denunciar os abusos que estão sendo cometidos, a falta de observância do cumprimento das medidas de segurança sanitária. A mídia tem um papel fundamental em relação a fazer tudo isso, mas é muito importante também que a mídia protagonize esse discurso da esperança, da possibilidade, porque os jovens, as crianças precisam que a gente diga para elas: a gente vai seguir. É difícil, mas a vida vai continuar e a gente vai batalhar para que tudo fique bem. A gente junto, fazendo um pacto coletivo, né? A gente vai se unir e vai superar essas dificuldades. Ficar repetindo que foi uma tragédia, eu acho que só produz desesperança em todo mundo. Ótimo, professora Gina. Thaís, a partir da realidade que você vê, que você trabalha na sua escola, como jornalista que pautas podem surgir a partir dessa realidade? Ela falando, me veio muito Paraisópolis.
principal, assim, é olhar para a Secretaria de Educação e perceber que existem os territórios. Então, pensar em São Paulo é um território, mas pensar em Paraisópolis, ou mesmo Jardim Ângela, Capão Redondo, é outro território. Vou dar um exemplo, claro. Existe uma pauta em relação ao uniforme escolar e material escolar. Esse ano foi delimitado que é por aplicativo. Então, você imagina o estresse que está sendo para nós educadores e para os pais. Muitos pais analfabetos, muitos pais sem celular ou mesmo sem o acesso no sentido de entender tecnologia. Então, a gente tem alunos que já começaram as aulas, estamos praticamente acabando o ano, estão sem material e sem uniforme porque não conseguem acessar a plataforma, que é o PicPay, enfim. Então, assim, esse tipo de pauta tem que vir à tona para a mídia, porque tudo bem se você fala no Campo Belo, mas se você falar no território que nem Paraisópolis, não dá certo. Então, assim, nós, enquanto educadores, ali no chão de fábrica que a gente fala, no chão da escola, percebemos que não acontece, só que é a nossa voz ali, né? Então, esse tipo de pauta acho que é muito relevante, as pautas em relação a falta de alimento, muitas vezes, das escolas que não chega, pautas que devem ser colocadas, o álcool, agora pelos protocolos, como a professora falou. Então, acho que tudo em relação à pandemia, em relação à vivência desses alunos, a UBS, que muitos vão para fazer o teste e não conseguem fazer, eu acho que tudo isso tem que ser colocado na mídia, sim, tem que ser exposto. Outro assunto, acho que é importante, que eu lembrei também, em relação ao PNE, ao Plano Nacional de Educação, não adianta a gente, como a professora falou, não ter esperança, a gente temos que ter esperança, mas também olhar para o que já foi planejado. Então, está acabando, começou em 2014, né? Vai acabar agora em 2024, e praticamente a gente não fez o Plano Nacional de Educação. Foi 10 anos pensando num plano que não vai acontecer. Então, assim, cadê matéria sobre isso? Cadê o Brasil? Cadê todo mundo falando sobre, cobrando os políticos sobre o plano? E o plano é bom, se você olhar, tem muitas coisas para mudar, tem muita coisa para melhorar, tem. Só que, pelo menos, fazer com que esse plano aconteça. E infelizmente, a gente percebe que não vai acontecer. Então, tem muita pauta. Acho que tem bastante pauta para vocês colocarem, sim. Obrigada, Thaís. Até ontem a gente teve uma mesa aqui no Congresso que foi com os jornalistas que cobrem educação no governo Bolsonaro, e essa questão do PNE foi mencionada, assim, foi destacada, porque, inclusive, enfim, com a pandemia e tantas coisas acontecendo, né, até com esse governo que tem uma dificuldade muito grande nesse contato com os jornalistas e com pautas como homeschooling, essas questões, mas agora a gente teve uma disputa em relação à política de educação ambiental, coisas que a gente já tinha avançado muito nos últimos anos, mas enfim, a cobertura acaba ficando muito em cima desses temas do momento, a partir inclusive de declarações do presidente ou de ministros, e essas questões super relevantes, como o Plano Nacional de Educação, acabam não ganhando um espaço que deveria na cobertura, né? Inclusive, os próprios jornalistas, nós enfrentamos também uma precarização das nossas condições de trabalho, né? Muitas redações com redução de equipe, redução de jornalistas, a gente tendo que assumir várias outras coberturas de outros temas, enfim, hoje é muito difícil ter um jornalista especializado, né, que cobre principalmente educação, então são várias questões envolvidas, mas eu acho que esse debate aqui com vocês é super relevante, inclusive para a gente pensar
a partir das realidades, das experiências de vocês, o que a gente pode fazer, o que a gente pode propor de pauta, enfim, para que o tema da educação seja discutido e seja discutido com mais profundidade. Cícera, quais as sugestões que você dá aos jornalistas? Ai, gente, eu fui ouvindo vocês falarem, aí eu fui anotando aqui, né? Nós estamos a 52 dias do Enem e eu estou na onda da professora Gina, né? Eu quero que os alunos entendam que dá tempo, né? Os alunos de todo o Brasil entendam que dá tempo de fazer redações, de fazer exercício, de chegar nessa prova com vontade, né, de entrar na universidade, com vontade de estar pronto, né? Então, eu acredito que dá tempo de falar desse Enem, né, a partir desse retorno, dá tempo de falar dos processos de retomada de sociabilidade. Muito tem se dito que, para que voltar e ficar só 2 meses, né, no presencial, deixa para voltar só próximo ano. Só que é tão importante o convívio da escola com os estudantes, com o porteiro, com as cozinheiras, merendeiras, com os próprios amigos, né? Apesar da gente não poder se abraçar, a gente está se vendo, né? Socialmente estamos juntos. E eu sinto muita falta, Ângela, nesse momento, e é urgente e emergente que a gente fale sobre a base nacional, né? O novo currículo sobre o ensino médio, a base comum, né? Esse novo ensino médio que tem sido um coro entre os educadores, que não está do jeito que nós construímos. Foram feitos encontros durante 7 anos, né? Encontros nas escolas municipais, estaduais, fóruns nacionais, e isso foi rasgado, né? Foi deixado totalmente de fora em 2016, 2017, e nós encontramos livros completamente longe da nossa realidade. Para vocês terem ideia, nós tivemos que escolher livros que misturam história e matemática. Um livro onde a capa é história e matemática. Nós não fomos preparados para trabalhar com esses livros. A gente não sabe de onde se tirou essa proposta. E nós temos que ir para a sala de aula com ela. Recebemos várias coleções, né, em que a grande indústria do livro didático investiu milhões, mas que não teve o principal protagonista nesse processo, que são os professores que vão lidar com esses livros. Eu analisei 13 coleções e eu tinha a impressão de que nenhuma servia para a gente discutir o que era importante, né, com os nossos estudantes. A gente precisa urgente falar dessa base nacional do novo ensino médio, né? Desse currículo para o ensino médio, desse retorno presencial, dessa sociabilidade e do Enem, que muitas vezes é a chave de acesso da classe trabalhadora ao ensino superior. Importante, Cícera. Só mencionar que eu faço doutorado em educação na URGS e o meu tema de pesquisa é a implementação desse novo ensino médio aqui na rede estadual do Rio Grande do Sul. Então, concordo contigo, Cícera, precisamos falar sobre isso, precisamos ouvir os educadores e ouvir os estudantes, porque vocês mencionaram, né, que muitas vezes o jornalismo acaba não ouvindo quem está no chão da escola. Isso também acontece na implementação das políticas educacionais, né? E os principais sujeitos dessas mudanças muitas vezes acabam não participando da construção delas. Então, é um processo, né? A gente tem, como o próprio Paulo Freire fala, arremedos de democracia, né? Então, vou passar para a professora Gina, que quer fazer um complemento da fala. Eu achei maravilhoso o que a Thaís e a Cícera trouxeram. E a fala delas me provocou, Ângela, a fazer um resgate que eu acho que é fundamental aqui
num Congresso Internacional de Jornalistas, que é o seguinte: nós estamos numa conjuntura política em que a gente já não está mais numa disputa entre esquerda e direita, mas a gente está numa polarização entre civilidade e barbárie. E quando eu falo disso, eu falo que a gente tem percebido, por parte do Ministério da Educação, a defesa de um projeto de educação que atenta contra tudo que nós construímos até agora como sociedade. O que a gente tem definido como política educacional, que está lá sinalizado na nossa Constituição de 1988, na nossa Lei de Diretrizes e Bases, não foi criado do nada, é resultado de acúmulos de pesquisa, de estudo, né, de vivências como país, do que a gente foi percebendo que era importante para a gente definir para a nossa educação, não simplesmente como uma estratégia de transmissão de conhecimento. A gente tem que superar essa representação reduzida. Educação, gente, a escola é o espaço onde a gente pensa o projeto de sociedade. Que sociedade nós queremos? Que país nós queremos ser? Como diz o grande Anísio Teixeira, né, é a partir do chão da escola que você tem condições de fortalecer a democracia, de discutir os valores plurais, de fortalecer os nossos marcos civilizatórios. E na atual conjuntura, o que a gente está vendo? A proposta das escolas cívico-militares, a proposta do homeschooling, a proposta da escola sem partido, todas elas são propostas que atentam contra aquilo que a gente entende que é educação. A gente tem as ciências da educação para orientar o que a gente deve fazer, e a gente percebe, infelizmente, que o atual governo ele nega as ciências da educação e coloca no seu lugar uma perspectiva conservadora, fundamentalista, que tenta impor uma agenda para o país, né, que é uma agenda que não vai nos ajudar a avançar nos nossos marcos civilizatórios. Então, eu queria provocar também aqui os jornalistas, né, muito inspirada na fala que a Thaís fez, que é dar visibilidade aos nossos documentos oficiais. O que a gente precisa fazer na educação no Brasil já está documentado, já está registrado na Constituição Federal, já está registrado na LDB, no Plano Nacional de Educação, e o que a gente vive hoje no país é um profundo desprezo por tudo isso que a gente acumulou como país na defesa de uma educação pública, laica, inclusiva, plural, diversa, socialmente referenciada. As pessoas estão tentando enfraquecer essa proposta de educação que pensa um modelo de sociedade para impor uma agenda educacional conservadora que não vai nos ajudar a avançar nos nossos marcos civilizatórios. Ótimo, professora Gina. A gente está encaminhando já para o encerramento da nossa mesa, então eu vou reunir duas perguntas aqui que chegaram no nosso chat em uma, e vou pedir que vocês sejam breves na resposta, para que depois a gente possa fazer algumas considerações finais. A Mariana Mandelli: em que pontos vocês acham que a formação docente deve mudar, ainda mais tendo em vista o pós-pandemia? E a Lilian Ribeiro Romão, sobre a questão da educomunicação. Temos muitas iniciativas de educomunicação, inclusive que atuam na formação dos profissionais. Como esse campo é entendido e apropriado pelos profissionais da educação, ele é capaz de auxiliar na relação da escola com a imprensa? Então, se vocês puderem falar brevemente sobre essa questão da formação dos professores e da educomunicação. Começar com a Cícera. Ângela, eu acho que Thaís e Gina devem ter tido essa experiência, e Gina agora do outro lado, né? Nós parece que a gente só dá aula, né? E não é isso. Nós estamos permanentemente em formação, em cursos de atualização. Eu acho que é uma demanda dos jornalistas comprometidos com a educomunicação de estarem nas escolas, de estarem nas secretarias, oferecendo essa demanda. Os professores querem consumir nesse aspecto. Eu sou uma formadora, sou professora também de formação de professores em universidades particulares, né, para professores de história. Trabalho junto à Secretaria de Educação na temática étnico-racial. Então, nós estamos constantemente em troca e em formação. Essa pandemia, mais do que nunca, trouxe a necessidade
da gente se aprimorar e ter cada vez mais tempo para fazer isso dentro da carga horária que nos é colocada como trabalho, não como uma demanda a mais, mas como parte do nosso processo de trabalho, porque o benefício ele vai ser em larga escala e vai atingir toda a comunidade. E só para encerrar aqui, eu estou encantada com tudo que Gina tem trazido aqui para esse espaço. Obrigada, professora. Thaís. Eu acredito que para a formação de professor, eu acho que o principal é a carreira docente em relação principalmente o campo salarial. Eu acho que é uma carreira que não está tendo atrativos em relação a salário, e isso faz com que a carreira mude. Eu trabalhei muito tempo no ensino superior e a entrada de alunos na pedagogia não é alta, e em comparação a outros cursos, óbvio. Então, assim, eu acho que isso precisa mudar, né, no Brasil, enfim. Mas em relação à educomunicação, a gente trabalha muito isso em relação aos jovens, às crianças em sala. Agora, em relação ao corpo docente, aos professores, na pedagogia, por exemplo, não tem isso no currículo. A gente não vê isso no currículo. Precisa ser acrescentado, com certeza, em relação à educomunicação. Professora Gina. Primeiro, agradecer essas duas excelentes perguntas, né? Formação docente é uma questão estratégica para a gente pensar a qualidade da educação. Se o professor e a professora é a liderança mais importante na educação, é quem está em contato direto com a criança na sala de aula, fazendo, né, acontecer aquilo que a gente precisa, que é a promoção de uma formação integral que garanta o direito à aprendizagem, a construção do pensamento crítico, ao desenvolvimento pleno. A gente precisa pensar muito profundamente as políticas de formação de professores. E eu acho que o Brasil investe pouco e investe mal na formação de docentes. Então, eu queria colocar 2 pontos aqui. Primeiro, a gente tem que lembrar que 80% dos professores que atuam nas escolas públicas do Brasil são formados nas universidades particulares. É necessário que haja uma política mais cuidadosa de acompanhamento da formação desses docentes. A gente não pode aceitar que algumas instituições se reduzam a balcões de negócio que vão emitir certificados de formação para uma pessoa que não passou pela formação que deveria passar. Além disso, a gente precisa falar não só de formação inicial, mas formação permanente. Quem está nesse mundo nos últimos 50 anos sabe, gente, que a palavra de ordem é mudança. O que eu aprendi hoje, daqui a um ano já está obsoleto, ultrapassado. Então, a formação inicial do professor não dá conta de supri-lo para aquilo que ele vai enfrentar na sala de aula. E aí, como professor, eu preciso falar da urgência da gente inserir na formação de professores e professoras uma agenda muito consistente em relação à inclusão digital. Antes da pandemia, se dizia que o professor tinha resistência às novas tecnologias. E o que a pandemia mostrou é que não havia resistência, havia falta de política pública com intencionalidade para promover a inclusão desse professor e dessa professora. O grande Antônio Novoa, né, reitor da Universidade de Lisboa, ele diz que se a gente continuar insistindo numa educação apartada das novas tecnologias, a gente vai estar preparando os estudantes esplendidamente para um mundo que não existe mais. O mundo digital já se impôs, já é uma realidade. Não promover inclusão digital significa promover exclusão social. Então, precisamos de uma formação que permita ao professor ser autor da sua prática, atuar como intelectual transformador, profundamente comprometido com a formação de um sujeito que se perceba como cidadão, mais do que formar alguém, né, simplesmente para ocupar um posto no mercado de trabalho de maneira passiva, se adequando às injustiças. A gente precisa formar uma geração pensante, capaz de contestar as estruturas injustas e trazer à existência um outro modelo de sociedade. Em relação à pergunta da educomunicação, eu não me lembro exatamente quem é que diz, mas tem alguém que diz que a mídia é o quarto poder no país, né, gente? Vamos combinar que a mídia tem um poder gigantesco. Então, eu acho que os jornalistas atuando na educação, eles têm muito a contribuir, sobretudo quando eles estão
comprometidos com aquilo que a gente chama de ciências da educação. Então, imagine como é importante, por exemplo, a mídia estar fazendo a cobertura das dezenas de situações de violação de direitos que estão acontecendo nas escolas cívico-militares. Essas reportagens elas servem para endossar aquilo que a gente está repetindo lá na universidade como pesquisador. Escola cívico-militar não produz educação, produz controle, cerceamento de liberdade, silenciamento. Então, acho que essa disciplina, né, esse curso, Educomunicação, que conecta educação com jornalismo, ele é super relevante para a gente pensar a promoção de um jornalismo, de uma comunicação que aborde a educação de maneira qualificada e, o mais importante, ancorada nas ciências da educação e nos nossos marcos civilizatórios. Ótimo, professora Gina. Quero aproveitar a deixa da sua fala para fazer uma pergunta final, né, de encerramento da nossa mesa, trazendo um pouco do que vocês já falaram aqui do Paulo Freire, né? A professora Gina mencionou bastante, né, a filosofia do Paulo Freire, que a gente está agora, né, esse ano tem as celebrações do centenário do Paulo Freire, e acho que é importante, né, a gente encerrar essa mesa com educadoras, trazendo um pouco da mensagem desse educador brasileiro que é tão criticado e que no seu trabalho, né, na sua pedagogia, sempre reforçou muito essa questão do diálogo, da formação crítica, né, de cidadãos, a questão da leitura de mundo. Então, para encerrar, para fazer as considerações finais de vocês, como essa pedagogia do Paulo Freire, essa visão de educação, pode contribuir também para que o jornalismo ajude a formar cidadãos mais críticos e uma educação que também seja emancipatória, libertadora, enfim. Professora Cícera. Eu acho, Angela, que é a nossa Bíblia, né, da educação, os livros de Paulo Freire. Eu acho que é importante perguntar, né, quem tem medo de uma educação com base no Paulo Freire, né? Quem tem medo de uma comunicação para a liberdade? Quem tem medo de professores que educam para a liberdade? Eu acho que o Paulo Freire, a comunicação, as ciências sociais, né, o conhecimento, as tecnologias, elas têm que servir para libertar o homem, para emancipá-lo, para fazer justiça social. Se não será possível na minha geração que a gente consiga colocar um tijolinho para as próximas gerações alcançarem essa justiça social e combater as opressões. Eu sou professora de história, né? Eu sou movida a pensar o homem nesse tempo, a mulher nesse tempo, né? Os sujeitos do tempo, e a desejar revoluções e transformações, né? Sejam elas no âmbito da comunicação, sejam elas no âmbito da educação. Eu acho que a gente tem que começar a fazer um exercício de retirar do palco, né? Não dar mais ouvidos, né, às pessoas que ainda trazem leituras e interpretações da história, da nossa memória, de forma opressora, de forma violenta. Eu acredito que quando o Brasil conseguisse ler, né, como nação plural, né, que os educadores consigam construir nas suas escolas lugares acolhedores, afetuosos, como o Gino colocou aqui, a gente vai conseguir também construir leitores para jornal, impresso e outros âmbitos que consigam ler o mundo de uma forma mais gentil, crítica, né, e justa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui pela indicação. Acompanhei algumas programações que estavam nas redes sociais, foi tudo muito bonito, já espero pelo próximo congresso. Até mais, gente. Obrigada, professora Cícera, pela sua participação. Passo para a professora Thais. Eu sou suspeita a falar, né? O Paulo Freire
deu aula na PUC, e aí os professores sempre falavam muito dele, e nos corredores a gente sempre comentava, e o que me encanta de Paulo Freire, o que sempre me fez acreditar na educação é que a educação muda as pessoas, né? Através da educação você transforma vidas, você consegue. Ele era analfabeto até os 12 anos e ele conseguiu mudar a vida dele. E como a gente faz isso enquanto profissional, né, de educação? E enquanto jornalistas, vocês acreditarem que existe o diferente, existe o saber diferente, existe a educação, ele acreditava nisso, né? E nesse território, nesse saber do outro, né? Ele olhava isso, esse amor que ele tem pelo outro, e a gente fala nessa questão de tema gerador, né? Paulo Freire, ele olhava primeiro o território, ele olhava primeiro, ele era muito observador para depois contextualizar, né? Isso foi onde ele começou a alfabetização dos adultos, enfim, não sendo um método, mas ele pensou nesse, olhando principalmente onde a pessoa estava inserida. Então, acho que isso para o jornalista é muito importante, olhar primeiro o território, verificar onde aquela comunidade está, para depois fazer a sua reportagem, enfim. Acho que não existe o certo e o errado, existe o diferente. Acho que o Paulo Freire traz isso e a educação muda, sim, as pessoas. E estou muito feliz de estar aqui. Agradeço imensamente as professoras. Gina, acho que a Gina fez um compilado, ela conseguia traduzir o que eu e a Cícera a gente era muito detalhado, a gente fala, e a Gina ia lá e tum, ela fechou muito bem nossas falas, eu fiquei muito feliz. Estou imensamente grata, muito obrigada, e quando eu tiver mais, agradeço e pode chamar. Obrigada. Obrigada, professora Thais. Passo a professora Gina. Então, também quero agradecer muito a honra de estar aqui com duas educadoras tão brilhantes, né? Tão bom a gente ver a nossa educação tão bem representada, né? Já quero parabenizar a quem organizou o evento, que eu vi aqui uma coisa muito inédita, viu, gente? A carreira docente é formada 80%, talvez 90% por mulheres, mas quando é para ocupar espaços de prestígio, de falar, de poder, quem aparece são os homens. Então, eu achei muito bonito ter uma mesa toda feminina, só com professoras, porque, de fato, nós somos maioria lá no chão da escola, né? Então, quero agradecer a honra de estar aqui e dizer que Paulo Freire nos provoca a pensar que a gente não tem que ser teimoso, não tem que ser esperançoso por uma mera teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico. Sem esperança, a nossa luta fraqueja. A gente precisa da esperança. É aquilo que o Eduardo Galeano fala, né? Eu preciso da utopia para continuar caminhando. Eu olho para o horizonte, dou 2 passos e vou caminhando. Então, eu acho que quem tem o poder de gerar discursos, produzir conteúdo, né? Como os jornalistas têm, precisa sempre lembrar do tamanho da responsabilidade que está nas suas mãos, né? Que discursos eu reverbero? Para quais discursos eu dou palco? Como é que eu represento os atores sociais no meu discurso? Como é que eu represento a escola pública como lugar de desesperança, de fracasso, de falência, de inoperância? A quem interessa representar a escola pública a partir do lugar da falência e do fracasso, né? Então, eu queria agradecer a honra de estar num espaço tão privilegiado, falando com gente que tem o poder de, a partir do seu trabalho, gerar tanta mudança e convidar vocês para virem conosco, profissionais da educação, e enfrentar essa reconstrução que a gente vai precisar fazer. Muitas crianças estão fora da escola nessa pandemia, porque quando a fome bate na porta, gente, estudar vira uma coisa menos importante. A gente não vai conseguir trazer as crianças de volta para a escola, os adolescentes, sem um trabalho coletivo. Esse é um trabalho de todo mundo, não pode ser só um trabalho de professor e de escola, tem que ser um trabalho da sociedade. E eu acho que os jornalistas, as jornalistas, têm um papel muito importante. Espero que a gente se dê as mãos, né? Muito embalado por essa esperança sobre a qual o Paulo Freire fala, e que a gente, né, deixe esse lema, essa máxima: nenhuma criança fora da escola.
nenhum adolescente fora da escola, porque esse é um direito inegociável que a gente tem que garantir a todas elas. Muito obrigada. Obrigada, professora Gina, obrigada, professora Cícera, professora Thais. Foi maravilhoso ouvir vocês, aprender nessa tarde com vocês. Eu sou jornalista, mas eu estou em formação como educadora, faço doutorado e também faço curso de pedagogia. Então, para mim foi muito interessante ouvir vocês e com certeza para todos os colegas jornalistas que estão acompanhando esse congresso também. O Congresso Internacional de Jornalismo de Educação segue. Agora, às 4 da tarde, a gente tem o último mini curso, mas as mesas, os debates vão ficar disponíveis. Quem perdeu ou quer rever alguma mesa, pode entrar aqui na plataforma para acompanhar. E eu só vou ler um trechinho do livro Política e Educação, do Paulo Freire, que eu acho que nos ajuda a pensar a educação, mas também ajuda a pensar o trabalho do jornalista. Para os autoritários, a democracia se deteriora quando as classes populares estão ficando demasiado presentes nas escolas, nas ruas, nas praças públicas, denunciando a feiura do mundo e anunciando um mundo mais bonito. Boa tarde a todos e todas. Obrigada. A evasão escolar já era realidade na educação brasileira antes da pandemia. Com o fechamento das escolas, a situação ficou ainda pior e o percentual de estudantes que abandonaram as escolas aumentou 90% em 2020. 1,38 milhão de jovens em idade escolar abandonaram os estudos no ano passado. Estudantes mais pobres lideraram os índices de abandono. A taxa foi 54% maior entre os alunos das classes D e E na comparação com estudantes das classes A e B. Além da desmotivação com o ensino remoto, problemas financeiros estão entre os principais motivos do abandono escolar em 2020. 7% precisaram ajudar na renda familiar. E os dados ainda revelam fortes desigualdades. Racial. 43% dos estudantes negros manifestaram o desejo de abandonar a escola contra 35% dos estudantes brancos. Renda. 48% dos estudantes de famílias com renda mensal de até um salário mínimo frente à média geral de 40%. Regional. 50% dos estudantes da região do Nordeste manifestaram intenção de deixar a escola frente a 31% na região Sul. E por que falar sobre esse problema silencioso? A educação é direito de todos os estudantes e só ela pode levar cada brasileira e cada brasileiro a cumprir seu máximo potencial. A evasão é uma das muitas consequências da pandemia na educação e, se não agirmos rápido, pode afetar nosso país por um longo período. A Fundação Lehman tem apoiado redes na retomada das aulas presenciais com segurança, pesquisado soluções que apoiem na recomposição da aprendizagem e em estratégias de busca ativa dos estudantes que abandonaram a escola, além de produzir e disseminar conhecimento sobre como garantir um retorno seguro para as escolas. Para mudar essa realidade, construindo a mudança que o Brasil precisa, cada estudante na escola faz a diferença, pois afinal, toda pessoa é uma potência. Por um Brasil que acredita nas pessoas, por pessoas que acreditam no Brasil. Conheça mais do nosso trabalho em fundaçãolehman.org.br.